Hoje nós vamos falar sobre Noé, o homem que enfrentou o maior dilúvio, a maior tempestade da história. Observe que antes de construir a arca, ele construiu uma aliança com Deus, um pacto com Deus, e Deus foi dando a direção de como ele deveria agir, e ele foi construindo a arca, ele foi preparando a arca. Nesse período que ele preparava a arca, que ele construía a arca, as pessoas zombavam dele. Só que ele não dava ouvidos às palavras de morte, de zombaria, de críticas. Se você é uma pessoa de fé, você faz isso para as palavras de derrotas, ó. Você tapa os seus ouvidos. Você não se influencia com o que falam. Chamavam ele de louco, zombavam dele, mas ele estava firme, ouvindo a voz de Deus. Eu não entendo como a pessoa quer vencer e ela ouve a voz de todo mundo. Ela ouve a voz do especialista, ela ouve a voz da mídia, ela ouve a voz do mal, mas não ouve a voz de Deus. Se você quer vencer na vida, ouça a voz de Deus, porque isso faz a diferença. Amém? Noé teve que ser surdo para as palavras, as críticas que ele ouvia. Você vai ver muita gente dizendo que não vai dar certo. Você vai ouvir muitas palavras de pessoas que não acreditam que você pode. Mas se você ouvir a voz de Deus, você vai conseguir chegar onde você deseja. Agora entenda, Deus disse para Noé: Noé, quando você construir a arca, coloque betume para calafetar a arca, dentro e fora. Por quê? Deus não queria que o que entrasse naquela arca? Não ouvi. A água. Se você não guardar seu coração, você vai ser uma pessoa que vai deixar coisas entrarem, sentimentos ruins entrarem em você, que vai fazer sua vida naufragar, que vai fazer de você uma pessoa triste, rancorosa, vai fazer de você uma pessoa cheia de sentimentos ruins, amargurada. Tem coisas que não podem entrar em nós, porque se entrar afunda. Se entrasse a água, então a arca afundava. Se entrasse a água, ia ter morte. E muitas pessoas estão mortas espiritualmente, porque elas sujaram o coração. Tem mágoa, não conseguiu resolver certas questões com certas pessoas, e tem uma coisinha ainda. Tanto tem uma coisinha que ela quer distância, tanto tem uma coisinha que o nome da pessoa, a presença da pessoa azeda tudo. Não foi resolvido o problema, não foi. Tem alguma coisinha ainda que entrou, que você deu brecha, que não era para ter entrado. Eu estou falando isso porque quem se prejudica é você, não é a pessoa que você ficou com alguma coisinha contra ela, com algum ressentimento contra ela. Quem se prejudica é você, que não resolveu sua questão dentro de você. Ele pediu para que Noé calafetasse a arca, porque a água não poderia entrar, não poderia. A água ali poderia comprometer tudo, e uma mágoa dentro de você pode comprometer tudo. Você não vai ver Deus com o coração sujo. Você pode ser uma pessoa que vem aqui todo dia, você pode ser uma pessoa que ora muito, que jejua muito, mas se você tem um coração sujo, você não vai ver Deus. Você vai ver Deus quando você resolver perdoar. Amém? Aprenda. Se você quer vencer, é com o coração limpo. Se você quer vencer, é perdoando. Por mais que a pessoa tenha te dado prejuízos, por mais que a pessoa tenha te feito mal, para você ficar bem com você mesmo e acima de tudo com Deus, você precisa ter seu coração limpo. Entenda, por favor. Quando Noé, ele construiu a arca, no capítulo 6, no versículo 16, olha onde Deus pediu para colocar a janela. Versículo 16: farás na arca uma janela, e de um côvado
acabarás em cima, e a porta da arca porás aonde? Ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Por que você acha que Deus... Eu já preguei 1 ano e meio aqui atrás sobre Noé. Por que você acha que Deus pediu para que a janela ficasse em cima? Porque se nós ficarmos olhando para a situação, nós desanimamos, nós entristecemos, qualquer um. Você vê uma pessoa morrer, já abala, já impacta você. Imagine você ver todo mundo morrendo. Você tem que ter cuidado. Você gosta de ficar vendo só desgraças, só notícias ruins, só coisas ruins. Não fica colocando isso para dentro de você não, tá? Não comece seu dia ouvindo notícias pesadas. Não comece seu dia colocando que não presta para dentro não. Deus pediu para que a janela da arca fosse em cima, para que diante da tempestade, do dilúvio, ele continuasse olhando para Deus. Aprenda a olhar para Deus, a não tirar os olhos de Deus. Por maiores que sejam as suas lutas, ainda que você esteja enfrentando agora a sua maior tempestade, continue olhando para Deus, que Ele vai te ajudar. Gaste tempo com Deus. Gaste mais tempo orando, lendo a Bíblia, meditando, vindo na igreja, vivendo a sua fé. Ande com Deus, obedeça a Deus, que você vai ver Deus enviar vitórias para você. A Bíblia diz em Deuteronômio 28 que as bênçãos nos alcançariam. Nós não temos que ficar correndo atrás de bênçãos. Nós temos que obedecer a Deus, e Ele ordena que as bênçãos cheguem até a nossa vida. Agora, você percebeu que depois que entraram os familiares de Noé e os animais, o que é que Deus fez? Fechou a porta. Aprenda uma coisa: toda porta que Deus fechar para você é livramento. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas se Deus fechar alguma porta para você, saiba que é livramento. Deus que fechou a porta da arca, Deus não poderia deixar a porta aberta. A água não poderia entrar na arca. Aquelas pessoas malignas não poderiam entrar na arca, porque elas não queriam nada com Deus. Elas ouviram Noé chamar, pregar. Noé, quando não estava fazendo a arca, estava evangelizando. Quando não estava fazendo a arca, estava pregando a justiça, porque ele foi o pregador da justiça. Mas as pessoas não deram ouvidos a ele. Então Deus fechou a porta. Nós não gostamos quando uma porta se fecha. Nós gostamos quando a porta se abre. Mas quando Deus fecha a porta para você, de algum lugar, saiba que é livramento puro. Ainda que você não entenda na hora, ainda que você fique triste, ainda que você na hora sinta o baque, mas saiba que se Deus fechou, é para o seu próprio bem. Ele tem algo melhor para você. Quando Noé ouviu a voz de Deus, ele não imaginava a grandeza do que Deus ia fazer. Quando você crê na grandeza de Deus, então as suas atitudes mudam. As suas atitudes mudam, passam a ser atitudes fortes, diferentes, porque você está crendo na grandeza de Deus. Noé aprendeu uma coisa: a esperar. Durante 100 anos construindo a arca, esperando o dilúvio. Veio o dilúvio, a água subiu. Quando a água subiu, toda a vida foi acabando na terra. Só tinha vida dentro da arca. Depois a água começou a baixar. E quando a água foi baixando, Noé soltou um corvo. Depois ele soltou uma pomba. Ele não saiu da arca enquanto Deus não falou. Ou seja, ele soube esperar. Aprenda a esperar. Nós não gostamos de esperar, mas você tem que aprender a esperar. E hoje Deus está falando com você: espera, criatura. Espera, porque eu sei a hora certa de te abençoar. Você sabe para quem Deus trabalha? Para quem Deus trabalha, bispo? Você não sabe não? Isaías 64:4, coloque aí por favor. 64:4. Porque desde a antiguidade
não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que faz o quê? Que trabalha para quem? Para aquele que nele espera. E por que você não sabe esperar? Você está pensando que Deus não está vendo a sua ansiedade, não? E procura um, e procura outro, e se queixa, e fala besteira, e murmura. Você está duvidando da palavra de Deus, é? Você gosta que alguém duvide da sua palavra? Espera, criatura. Você nasceu de quantos meses? Tem gente que parece que nasceu de 1, de 2, de 3, nem de 7. Tem gente que parece que nasceu de dias, porque é uma ansiedade terrível. Espera que Deus sabe a hora certa de te abençoar. Ele sabia a hora certa de Noé sair da arca. Tem gente que estivesse dentro daquela arca, ia botar a cabeça lá, para lá de fora, ia dar uma nadadazinha, ia ver se já estava na hora. Sabe que hora ele saiu da arca? Na hora que Deus mandou. No livro de Salmos, no capítulo 40, no versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ei, tu está esperando com impaciência? Tu está esperando todo nervosinho, toda nervosinha? Espera confiantemente que Ele está ouvindo a sua oração e vai te livrar e vai te abençoar. Aprenda a esperar, aprenda o tempo de Deus. Na hora que Ele falar vá, pode ir, mas se Ele falar não vá, então não sai do lugar. A nossa fé abençoa a nossa vida e até a nossa família. Por causa da fé de Noé, até a família dele foi abençoada. Você está aqui buscando Deus, mas Deus está abençoando você e sua família também. Tem familiares seus sendo abençoados pela sua oração, pela sua perseverança, pela sua vida com Deus. Amém? Deixa eles criticarem, deixa eles zombarem, mas daqui a pouco eles vão estar aqui também. A Bíblia diz: pela fé Noé, divinamente inspirado, construiu a arca. Ele está na galeria dos heróis da fé. Jesus falou de Noé. Quando ele falou do fim dos tempos, ele citou que seria como nos dias de Noé. Que honra Jesus falar dele, que honra. Noé nos ensina a confiar em Deus, a esperar o tempo de Deus. Agora nós sabemos, por mais que as chuvas estejam fortes, nós sabemos que o mundo não vai acabar com água, porque Deus prometeu a Noé. Você já viu várias vezes um arco no céu, não já? Lindo, já viu? Para mostrar que Deus é Deus de aliança. Você tem uma aliança com Ele? Você está levando sua vida com Ele a sério? Você está levando esse pacto com Deus a sério? Você está obedecendo a palavra dEle? Então espere nele, que Ele não vai falhar com você. Falhou fulano, falhou Beltrano, não importa, Deus não vai falhar.